Oi, bem-vindo ao Mundo de Marias. Nosso bate-papo de hoje é sobre menopausa. Na verdade, é a continuação da nossa gravação anterior. Só que hoje o nosso foco é a sexualidade da mulher. Comigo estão convidadas muito especiais. Bem, uma vocês já conhecem, que é a doutora Adelise, ginecologista e obstetra. Muito obrigada, doutora Adelise, pela sua participação mais uma vez. Também estamos aqui com a psicóloga Simone Sabino. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Verônica. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Imagina, eu que agradeço. E também com uma fisioterapeuta pélvica, que também vocês vão entender melhor por quê, o que é essa profissão, o que envolve o trabalho dela, o que tem a ver com o nosso assunto de hoje, que para mim também é uma coisa nova, né? Eu também estou conhecendo. Bem-vinda, Cristiane Alves, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Verônica, é um prazer participar. Ai, que bom. Tenho certeza que hoje o nosso assunto vai render. Não é verdade, gente? Sim. Bom, eu não sei vocês, mas eu tô chegando perto da menopausa, né, doutora Adelise? Aquele dia a gente falando que eu tava sentindo todos os sintomas. Então eu já acho que eu já tô chegando. Olha, a Adelise dizia pra mim que eu reclamava. Aí ela dizia assim: você tá reclamando agora? Você vai ver depois que passar. Ah, é? Ai, meu Deus, agora tô com medo. Então queira não chegar nela ainda. Entendi. Não antecipe. É verdade. Doutora Adelise, minha primeira pergunta é pra senhora. Muitas mulheres, elas relatam, né, o ressecamento da vagina, o atrofiamento da vagina, e isso dificulta, né, o ato sexual. O que se deve a esse ressecamento e esse atrofiamento? Isso acontece porque na menopausa, né, na menopausa, o climatério, melhor dizendo, né, porque a gente tem sempre que corrigir, porque o público confunde uma coisa com a outra. A menopausa, ela é o último evento menstrual, né? E ela está inserida num período de climatério que varia dos 40 aos 65 anos, e o auge é a menopausa, que é a parada da menstruação. Com a parada da menstruação, isso ocorre por uma falência ovariana. Então, os ovários deixam de produzir o estrogênio, a progesterona, mas o hormônio mais importante, o hormônio feminino mais importante é o estrogênio. Então, esse hipoestrogenismo ou uma deficiência muito grande do estrogênio faz com que a mucosa vaginal se afine, tá? Ela fique friável, tá? E ela há uma diminuição da produção das secreções fisiológicas da vagina e do muco cervical. Então, essa vagina se resseca, tá? Além da mucosa ter se atrofiado. Com isso, não há uma relação sadia, no sentido de que a paciente não sinta dor. Pelo contrário, a reclamação é a dispareunia, que é a dor no ato sexual, e inclusive isso compromete a primeira fase da resposta sexual, que é a fase da excitação, né? Então, a lubrificação vaginal, ela é muito importante para deflagrar tudo que vai acontecer na sequência, tá? Então, esse é uma situação que precisa ser revertida, porque a mulher com dor não vai fluir uma relação legal. Ela vai ter até comprometido o resultado do prazer no final dessa relação, tá? Sim, é justamente isso que algumas pessoas relatam mesmo, né? A falta do prazer. Exatamente. Porque a dor, porque não há impera. conforto nenhum. Sim. Entendeu? É um desconforto muito grande, e isso tem que ser abordado com o ginecologista, orientação com a fisioterapeuta pélvica, né? Que a gente tem aí a Cristiane, que é uma excelente profissional, né?
E isso tem que ser relatado em consulta, não pode se ter vergonha sobre isso, porque todas as mulheres, sem exceção, passam por essa situação e essa situação pode ser minimizada. Muita coisa, muita coisa. Então, tem que ser abordado. Entendi. Vale também lembrar que a nutrição tem um papel muito importante nesse momento da vida da mulher, porque ela também pode contribuir com a saúde desses ovários, né, ovariano, e aí levar até uma vida útil maior do estrogênio. Bom, Cristiane, a fisioterapia pélvica, fala pra gente um pouquinho o que realmente é. É o que? É uma especialização? É uma técnica? A fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trata disfunções relacionadas ao assoalho pélvico, né? Sem esquecer das outras partes do corpo, né? Porque o corpo é interligado, né? Por fáscias e músculos. Mais especificamente, eu trabalho com a fisioterapia pélvica ou uroginecológica. E a fisioterapia pélvica, ela trata as disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. A mais conhecida, que é a incontinência urinária, né? Porque o assoalho pélvico, quando ele está funcionando normalmente, né, ele tem a função da continência urinária. Nós estamos aqui, todas com o nosso músculo, tendo um certo tônus, tendo uma contração. Quando a gente relaxa, a gente urina. Então, na menopausa, com a baixa do estrogênio, né, como a doutora Denise falou, essa musculatura fica mais fraca. E aí ocorre uma disfunção desse músculo também, além dos outros músculos do corpo, né? Então, a gente tem como função do músculo do assoalho pélvico a continência urinária, a gente tem a sustentação dos órgãos pélvicos, né? Quando esse músculo não está funcionando muito bem, pode ocorrer prolapso desses órgãos. Um exemplo é a queda da bexiga, né, que o pessoal conhece como bexiga caída. E além disso, esse músculo tem a função sexual também. Quando ele não está funcionando corretamente, a mulher pode ter dor na relação sexual, entre outras disfunções relacionadas ao períneo ou assoalho pélvico. Entendi. E Simone, como que a menopausa, essa falta de libido, essa dificuldade na relação sexual, o que isso traz para a mulher emocionalmente? Então, eu vou fazer um acréscimo ao que as minhas colegas falaram aqui, porque a Denise tem uma abordagem médica, portanto funcional, orgânica, fisiológica. Né? A Cristiane, de certa forma, também, na parte que diz respeito mais à parte da musculatura, né? E o que ocorre é que dentro da psicologia, ou pelo menos da psicologia que eu acredito, a gente tem uma visão que vai um pouco além. Primeiro porque a gente acredita que a sexualidade ela é um desdobramento da afetividade. Então a gente não consegue ver, pelo menos não na linha que eu estudo, a gente não consegue ver da forma como a sociedade vê, como se a sexualidade fosse um fragmento do humano. A gente vê a sexualidade como algo que tem a ver com o todo. Então, a sociedade ao longo de todos esses séculos vem separando o afeto do sexo, principalmente para os homens. Né? E às vezes eu vejo muitas pessoas meterem o pau nos homens, eu não deixo muito não, porque eu digo para as pessoas o seguinte, porque agora a gente está vivendo uma onda disso, do empoderamento feminino, do lugar que a gente ocupa, e é importantíssimo, nós estamos mesmo ocupando outro lugar, mas assim, nós mulheres fomos vitimizadas historicamente pela repressão sexual, não é isso? Fomos reprimidas, né? Nós fomos separadas entre as mulheres que se casam e as mulheres que se transam. E os homens, eles vêm sofrendo igualmente uma pressão social ao longo de todo esse tempo para que eles sejam machos. E vai me permitir aqui o espaço de dizer que eles são criados para nos comer. Não é esse termo que ele se usa? Então, tudo que é ligado à questão da sexualidade vem sempre muito carregado dessa bagagem social, e a gente vai recebendo isso de geração em geração.
Eu até tinha uma expectativa de hoje, as meninas de hoje estarem melhores, e os meninos também, mas isso não mudou muito, por incrível que pareça. Isso ainda aparece muito nas mentalidades da nova geração que está vindo. E aí a gente luta, né, dentro da nossa linha para tentar fazer essa conexão do ser humano como um todo. Então, se a gente parte do princípio que tudo começa no afeto, que é uma coisa mais da parte superior do corpo, não é isso? A gente pode falar que o afeto está aqui, está aqui. A sexualidade é consequência porque ela está aqui. Se a gente está todo ligado, e se a gente consegue, ao longo da vida, como mulher, num relacionamento estável ou não, ter relações com pessoas aonde a gente tente cultivar o aspecto afetivo, aonde a gente coloque o aspecto afetivo como importante e fundamental, a gente acredita que, com todas as questões do limite da falta do estrogênio, o início de uma relação sexual, no caso, começa pela afetividade. E se começa pela afetividade, pelo um contato de alguém que quer estar com aquele outro alguém, e que é bom, e que há um vínculo, e que há uma construção desse vínculo, né? Não é um vínculo 24 horas, é um vínculo que se constrói, né? A gente tem a condição, talvez, eu acredito nisso, de encaminhar a nossa sexualidade para uma mudança na forma. A gente não fica, eu não acredito na falta, na ausência da libido. Eu acredito na mudança de curso da libido. Porque se eu tenho 30 anos e eu sou, né, provocada numa relação com quem eu estou tendo uma relação, eu fico cheia de estrogênio, eu fico facilmente excitada. As duas partes, né, isso da Denise? Agora, tá sobrando progesterona, estrogênio, testosterona na relação, a coisa fica rápida, né? Fica assim, rapidinho. Fogo, né? Agora, se a gente respeita a mudança do ciclo vital, e aí eu digo que quem está na menopausa, em geral, nós estamos descendo a curva, hein? Com certeza. Nós já passamos da metade da vida, né? A não ser quando a gente está falando da menopausa precoce, mas assim, de uma maneira geral, a menopausa, ela vem junto com essa concepção do envelhecimento. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí a gente também é capturada pela literatura, a gente fica acreditando que a mulher da menopausa não tem libido, que a mulher da menopausa engorda, que a mulher da menopausa fica flácida, que a mulher da menopausa tem trilhões de questões. E a gente tem mesmo, o corpo muda, mas eu acredito muito que se a gente cuida para a gente entrar na menopausa e ir envelhecendo, cultivando, né, conosco, uma relação com o nosso feminino, com quem a gente se relaciona, a gente busca incessantemente uma qualidade de trabalho, porque isso também não é dado, é a gente que tem que construir, a gente reconstrói o nosso lugar de mulher e tudo pode ser bom, prazeroso, né, e caminhar dentro de um outro ritmo, né, que ainda que o organismo demore um pouco a reagir com a lubrificação, ainda que haja uma questão pélvica de um músculo que não tem o mesmo tônus, a gente pode caminhar tranquilamente dentro de uma relação sexual que às vezes é tão ou quanto prazerosa de quando a gente era jovem, porque passa por uma outra forma. Eu queria aproveitar e fazer um gancho no que a Simone falou, que a gente, o problema que o que assusta a mulher é que o climatério, ele é o fim, ele representa o fim da fase reprodutiva da vida da mulher, e o que a Simone falou, é o início do nosso envelhecimento. Então, é um vulcão de sentimentos, de conflitos, de ansiedades, de mudanças físicas, psíquicas, sociais, tá? Então, assim, culturalmente, a mulher na pós-menopausa, vamos dizer assim, muitas são avós, então elas são olhadas pela sociedade como se elas fossem assexuadas. Isso. E elas colocam isso na cabeça delas. Que elas não têm mais a libido, que elas o sexo é uma coisa talvez até feia, né? E não é. Então é preciso mudar, até porque hoje uma mulher de 50 anos não se veste nem se comporta mais como há 50 anos, 100 anos atrás. Uma mulher de 40 anos atrás era uma mulher velha.
né? Então, esses conflitos, eles interferem muito nessa resposta sexual. Então, é como se a mulher, ela se contém muito, ela mesma se contém, porque ela passa a não entender bem o que está acontecendo, né? E ela se assusta porque ela começa a envelhecer e ela, como é que vai ser isso? Eu acho isso muito importante, porque, se eu não me engano, nós falamos sobre isso na primeira gravação, e que a gente acha que sabe, mas chega nesse momento, tem muita dúvida, né? Com certeza. E que existe, eu acho que essa cultura de talvez nem procurar informações a respeito desse momento, né, que é tão importante. E a gente aprende de fato. Você vê, a psicologia traz o emocional da mulher, porque como que isso mexe com a cabeça, como que mexe com as emoções, né? A medicina traz como que funciona biologicamente, fisiologicamente, né? Essas questões hormonais, como a senhora colocou muito bem, esse vulcão de tanto sentimento atrelado com as mudanças profundas e orgânicas, né? Como a questão do ressecamento vaginal é uma consequência inevitável. Ela é tratável, mas ela é inevitável. Sim. E Cristiane, fala pra gente, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar essa mulher? Assim, existe tratamento específico? Sim, existe. A fisioterapia pélvica pode ajudar bastante essas mulheres, que inclusive são a grande quantidade da minha demanda na clínica, né? Então, essas pacientes, elas chegam, né, geralmente elas chegam com a queixa de incontinência urinária. E aí, na avaliação, eu não deixo de perguntar como está a parte sexual também. Porque talvez isso tenha... Não se falem, sintam né? avergonhadas, ficam né, para poder um pouco falar. constrangidas. Aí muitas falam, eu já tô velha, É isso aí. não tem isso mais. Eu falei, não, o sexo, eu falo, né? O sexo faz parte da saúde, né? Então a gente também vai melhorar aqui na fisioterapia essa parte também da saúde sexual. E aí durante a avaliação, porque eu avalio a musculatura, né, o períneo, eu faço um toque e percebo o tônus vaginal, a força, a elasticidade, se tem ressecamento, se tem pontos de tensão ali, né? Lógico que ali eu tô avaliando o músculo, mas ali de vez em quando, na verdade de vez em quando não, na grande maioria das vezes a gente encontra um músculo mais ressecado e com o mais atrofiado também. E muitas vezes com ponto de tensão. A gente estava falando aqui nos bastidores, você estava até falando, né, que é semelhante, né, aos pontos de tensão que nós temos também nas costas, né? Isso aí. Aí eu pergunto sobre essa parte, né, sexual da mulher. Elas ficam meio constrangidas, mas eu até explico que vai melhorar também essa saúde sexual. Depois da avaliação do músculo, a gente tem recursos da fisioterapia que podem ser utilizados para melhorar, né, essa pelve. Como no ressecamento, a gente pode usar a radiofrequência, que aumenta o colágeno da região, favorecendo essa musculatura, e também o laser, né? Além do tratamento medicamentoso, que aí já é com a parte médica, né? Que a doutora Denise já comentou sobre os hormônios. E existe algum tipo de exercício? Sim, a fisioterapia pélvica a gente faz lá na clínica exercícios para o assoalho pélvico de acordo com a paciente, depois da avaliação. São exercícios de contração, relaxamento, mas às vezes as mulheres acham, vem na internet, vou fazer pompoarismo, né? Tem que ficar contraindo, muitas vezes não sabe nem como contrair. Contrai o músculo errado. Às vezes a mulher sofre de um vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura, e tá lá contraindo mais ainda, sabe? Entendi. Então é bom a pessoa, a mulher, passar por uma avaliação para saber o modo correto. Claro. Muitas vezes eu vou focar no alongamento da região, não no fortalecimento.
Entendi. Aí tem que ser isso é mesmo um olhar profissional Sim. pro caso, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tipo de tratamento, ele tem uma durabilidade? Ele tem um tempo para que comece e acabe ou não? É de acordo com cada mulher? É uma pergunta que eu sempre escuto, né? Aí eu não tenho um tempo certo. Às vezes uma mulher precisa de uma sessão. Precisa que na sessão ela descubra a sua musculatura. Porque tem 35% das mulheres não sabem contrair o músculo do assoalho pélvico. Não tem consciência dessa musculatura. Sim. Então, em uma sessão de fisioterapia, a mulher descobre essa musculatura e aí já liga, né? Desperta. E aí pode fazer os exercícios em casa, né? Depois. Mas aí varia. Tem mulher que já precisa de um tempo maior. Geralmente as pacientes mais idosas vão precisar de um tempo maior, porque é um músculo. E aí pra gente voltar à função daquele músculo, eu não digo nem fortalecer, mas tornar aquele músculo funcional novamente, a gente precisa de um tempinho maior quando a pessoa é mais idosa. Entendi. Bom, e aí a gente, deixando um pouco essa ideia do pompoarismo, como a Cristiane colocou, Simone, mas você acha que vale a pena essa mulher investir, de repente, em algum acessório erótico, algum tipo de lubrificação, ou então um clima mais romântico, resgatar, né, aquele romance de antigamente? Ou você acha que não, que é desnecessário? O que a Cristiane falou é muito importante que seja linkado com o que eu já disse a respeito do processo repressivo ao qual a gente é submetido há tanto tempo. Então não é à toa que uma mulher chega no consultório dela e nem sabe que músculo que é. E nem sente a sensação. Ou a vergonha, né, de falar. Mas a vergonha, ela está muito ligada à insensibilidade dessa região mesmo. A mulher não se toca. Ela não se toca. Ela não conhece Ela o não próprio conhece. corpo. Ela não conhece. E esse não conhecer fala de centenas de anos, né, em que se dizia assim, fecha a perna, a calcinha está aparecendo. Não é isso? Então sempre a mulher foi muito tolhida disso. Até como estamos agora todas com as pernas cruzadas aqui, né? Exatamente. Porque temos que estar assim. Estar assim. Isso é coisa de menina, e né? os meninos geralmente as pernas mais abertas Exatamente. e todos mais relaxados. Tem uma questão rápida que eu não vou entrar profundamente nela, mas os meninos, a eles é ensinado o ato da masturbação, a nós não. Então as minhas pacientes, quando eu pergunto como é que está a vida sexual, ou quando a gente passa um pouco por esse assunto, olha, eu vou dizer que eu acho que 95% o assunto é não é? Então, a gente não conhece a doutora Adelista aqui falando e é verdade. Então, assim, o uso de um recurso, né, seja ele qual for, absolutamente, não sou contra. Mas eu tenho uma preocupação com a questão performática, sabe? Aí eu vejo que a gente também saltou do não ter que ficar com a perna cruzada para um excesso da nossa exibição. E eu não quero falar disso com um olhar preconceituoso de que a mulher não deva mostrar seu corpo. Eu acho que sim, nosso corpo está aqui, né? E eu acho que a gente tem que ter com ele uma relação de bem-estar e harmonia e conforto de mostrar aquilo que a gente gosta. Mas a mulher, eu acho que ela entrou num movimento, ela saltou de uma ponta para outra, né? Que aí o corpo tem que estar perfeito, aí eu passo horas na academia, aí eu faço trilhões de intervenções estéticas, eu vou às mesas de cirurgia, porque o meu corpo tem que estar muito bom e muito lindo aos olhos dos homens, né? E eu tenho que ter uma performance na cama, na relação Só que às sexual. vezes isso tudo acontece e não E não tem a rola, performance. não rola, Exatamente. porque é performático, entendeu? E aí eu sou um pouco mais a favor do caminho do meio, né? Aonde eu volto a falar, se você está internamente conectado com a sua sensação do feminino, você já vai querer cuidar do seu feminino. E você vai querer cuidar dentro daquilo que não precisa da gente se violentar. Cuidar para que a gente muda os estilos de roupa, é o que a Delise falou. Você tem ideia de que está envelhecendo? Opa, deixa eu cuidar também para não vestir a roupa de velha,
não é? Para eu estar com cabelo jovial, a gente pode se ir cuidando, porque eu acho que a questão da menopausa, ela é provocadora de tudo que a Denise disse, em termos físicos e psicológicos, mas ela às vezes joga a mulher nessa compulsão do estético, do externo e da performance. Então, assim, se de repente, na interlocução afetiva com quem eu me relaciono, né, eu percebo que a minha lubrificação é menor, nada me impede de eu usar um óleo que seja agradável, né, que seja saudável, que vai preservar os nossos órgãos de uma dor, de machucar, desde que isso seja feito dentro do contexto, né? Eu posso ter o óleo na minha casa, na minha cabeceira, mas eu não preciso pôr o óleo ali, sabe? Para poder entender que só vai rolar se o óleo tiver. Ou mesmo um brinquedinho, conforme você sugeriu, que cada um tem a sua própria forma de achar o seu prazer. Mas eu não acho que eu precise de jogar pétalas de rosa na minha cama para reativar minha vida sexual com meu marido de 60 anos. Isso pode ser feito também, mas isso é, digamos assim, o meio através do qual não é por aí que se começa. Eu espero que vocês de verdade, assim como eu, tenham aprendido, tenham se deliciado com o nosso bate-papo de hoje. Então a gente dá uma paradinha aqui, espera um pouquinho, e a continuação segue no próximo vídeo.